Boa noite, professor Barcelos, tudo bem? Eu recebi as suas orientações, né? Eu vou, hoje, sábado, fazer a leitura daqueles textos do Elcio, da Lília, né? Do Paulo, enfim, porque tenho certeza que eles vão, o conteúdo que tem lá vai enriquecer o meu artigo. Em relação, eu estou fazendo esse vídeo só para esclarecer para o senhor que a minha preocupação quando eu procuro esclarecer à luz, né, da legislação ligada ao ensino religioso, né, LDB e as outras normativas que existem. A minha preocupação é porque, assim, no geral, né, nem todos os professores que lidam com essa disciplina são formados, né, especificamente, né, assim, uma graduação específica de ensino religioso. Eu tenho amigos aqui, por exemplo, na Paraíba, que são de arte, por exemplo, e pegam para complementação no estado a disciplina. Então, em geral, esses professores eles não têm uma formação específica e acabam confundindo, né, ensino religioso com a ideia de educação religiosa, né, e acabam levando para dentro da sala justamente o que não deveria ser levado para dentro da sala, né, que é justamente a confessionalidade, né? Então, se a pessoa é católica, ele vai tentar desenvolver as aulas nessa perspectiva do catolicismo. Se ele for evangélico, ele vai tentar, de alguma maneira, inconsciente ou conscientemente, colocar sua fé, impor, né, sua fé em sala de aula. E isso não deve acontecer. Então, a minha intenção nesse capítulo sobre o ensino religioso e a educação religiosa é justamente esclarecer, à luz da legislação, o que vem ser educação religiosa. A educação religiosa, na legislação, na LDB, está dentro daquele conceito mais geral de educação, né? Aquela educação que a gente recebe na família, na praça pública, nas igrejas, enfim, na sociedade, né? Essa educação generalizada, né? Que a gente acaba adquirindo em função das interações sociais que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso crescimento enquanto pessoa, né? E o ensino religioso, ele, por ser tutelado pelo Estado, ele está restrito ao que a gente chama de educação escolar, né? Que a lei, a LDB, ela trabalha a educação escolar. E o ensino religioso está dentro desse nicho, né? Dentro desse campo de atuação. Então, por ser uma disciplina, ela é regida pela ciência, né? Assim como a história, assim como a sociologia, né? Assim como a geografia, né? Matemática, o português. Todas essas disciplinas estão ligadas uma área de conhecimento e que é trabalhada dentro das universidades, nas pós-graduações, nos pós-doutorados, enfim, né? E, portanto, está dentro da secularidade, né? Então, eu faço essa discussão para poder esclarecer isso, né?
Obviamente que quem lida já com essa temática sabe disso, mas tem professores que tem públicos que podem ler o meu artigo e que não tem essa compreensão, né? Então o artigo ele tem essa função, né, de esclarecer um público que de repente não tem esse alcance, né, conceitual. E eu escolhi aqueles autores, o Bergson, o Cornelius Castoriadis e o Bourdieu, apenas na perspectiva de tentar esclarecer que na sociedade os grupos sociais, os partidos políticos, a igreja, enfim, todos os grupos que de alguma maneira exercem poder sobre a sociedade, eles estão dentro desse aspecto do controle simbólico do discurso, né? Os diversos discursos que estão na sociedade, e alguns convergentes, outros conflitantes, sempre estão ligados à questão do poder, né? Então, a Igreja Católica, ela se preocupa com essa questão do seu domínio, né, enquanto instituição que milenar, assim, ela traz para si essa questão do cristianismo como um bem dela, né, um patrimônio dela. Então, tudo que está ligado à religião ocidental, às práticas religiosas, a Igreja Católica intervém, né? Tanto que na elaboração da legislação vigente relacionada à educação, ela interferiu, né? E naquele aposto que eu falo, no aposto do texto, lá do primeiro parágrafo do artigo, lá do primeiro artigo da LDB, está bem claro lá a caracterização do ensino religioso como confessional, né? No caso do acordo, né, lá de 2010, a lei 7.107. A lei não, é um decreto, né, que interfere na lei da LDB, né, acaba trazendo o conceito de ensino religioso como algo católico, né? Então, é essa discussão que eu levanto no meu artigo, né? Esclarecer esses conceitos e mostrar por que os grupos religiosos e especificamente a Igreja Católica tenta interferir e influenciar esse processo, né? Porque é uma luta de controle simbólico dos bens simbólicos da sociedade, né? E essa luta é acirrada, ela existe dia após dia, é diária essa luta, né? E ela se dá em todos os campos, né? O senhor sabe, no campo político, no campo jurídico, na produção de leis, de decretos, né? Na fabricação de monumentos e para manter uma certa memória, e assim vai, né? E essa luta, ela vai construindo valores, ela vai fortalecendo atitudes, reproduzindo comportamentos, enfim. E certas ideias vão se perpetuando ao longo do tempo, né? Então eu peguei esses autores
para fundamentar esse aspecto do controle dos bens simbólicos, né? E vou introduzir também a discussão que o senhor está me propondo, tá bom? Então, talvez até domingo, acho que domingo à noite eu já vou poder entregar para o senhor, tá bom? Uma boa noite. Agradeço a sua paciência comigo. Boa noite, professor.